Provérbios capítulo 28, verso 13. Abra aí a palavra de Deus. Leia comigo o que está escrito nesse texto. Achou? Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? Vou ler mais uma vez. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Agora eu vou ler e você vai repetir em seguida bem alto e bem forte. Vamos lá? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Você crê que essa palavra é de Deus? Crê que Deus pode e que Ele vai falar conosco esta noite? Então desocupe as suas mãos agora e vamos dar para a palavra do Deus vivo a melhor, a mais linda, a mais sincera, a mais verdadeira salva de palmas. Aplauda bastante, isso, aplauda. E enquanto você aplaude, vai dizendo glória ao teu nome, Senhor. Isso, levante os teus olhos aos céus e diga glória ao teu nome, ó Deus. Bendito seja o teu nome, meu Pai. Senhor Deus amado, recebe os aplausos, recebe o louvor, recebe a adoração da tua igreja. Vem falar conosco nesta noite, que eu diminua, que o Senhor cresça diante de mim, que a tua palavra, meu Pai, uma vez enviada, ela vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém. Diga amém, Jesus. Senta, por favor. Quando a gente fala de pecado, nós estamos falando de um assunto extremamente desagradável, um assunto desconfortável. Ninguém gosta de falar de pecado, principalmente dos seus próprios. Quando a gente pensa em pecado, a gente já lembra logo, pecado é o quê? Pecado são minhas falhas, pecado são minhas fraquezas, pecado são os meus defeitos. E quem é que quer expor suas falhas, seus pecados, seus defeitos? Quem é que quer expor? Ninguém. Então, quando o assunto é pecado, a gente já dá um jeito de sair da conversa. A gente já dá um jeito de evitar. Não quero falar disso, não, deixa isso para lá. Só que esse é um assunto necessário, porque a obra de Cristo na cruz teve por objetivo principal nos purificar dos nossos pecados. Esse foi o objetivo principal da obra de Cristo na cruz. Mas é necessário que você faça uma análise desse versículo que eu acabei de ler com você. O versículo 13 do capítulo 28 de Provérbios. Porque esse versículo fala que quem encobre, ou seja, quem esconde as suas transgressões, os seus pecados, nunca prosperará. Mas quem confessa os seus pecados diante de Deus e os deixa, abandona o pecado, esse aí alcança a misericórdia. Ora, para que Salomão tivesse dito isso, é porque há uma repetição desse comportamento humano de esconder o pecado. Eu já disse para você que pecado é algo que a gente não quer expor. Geralmente nós queremos esconder. E sempre foi assim. Sempre foi. Eu quero te mostrar o primeiro homem da terra cometendo o primeiro pecado da história da humanidade. Eu quero que você vá comigo no livro do Gênesis, capítulo 3.
Vamos lá, é o primeiro homem cometendo o primeiro pecado, e eu quero que você observe esse detalhe. Gênesis capítulo 3, versículo 6. A palavra de Deus diz assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Verso 8: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Pegou esse detalhe? O que foi que Adão fez depois de ter pecado? Escondeu-se da presença do Senhor Deus. Essa foi a reação imediata que ele teve. Adão estava acostumado a receber a visita de Deus no jardim do Éden todos os dias na viração do dia. Aquela visita era a melhor hora do dia dele. Era o momento mais feliz do dia dele. Era quando ele ouvia a voz do Senhor falando com ele. Pensou que coisa gloriosa? Imagina isso, hein? Finalzinho de tarde, você lá contemplando o pôr do sol, de repente você ouve a voz de Deus falando com você, igual você está ouvindo a minha agora. Adão tinha essa experiência, todo dia, na viração do dia. Deus ia lá falar com ele: Adão, como é que foi teu dia? E Adão falava com Deus assim como fala-se a um amigo. Era uma visita esperada. Ele sabia que naquela viração do dia Deus iria falar com ele, só que agora ele pecou. Então há uma preocupação na cabeça dele. Ele diz: daqui a pouco Deus vem aqui me visitar, e eu não posso estar na presença de Deus, porque eu pequei. Então o que ele faz? Ele se esconde da face de Deus. E o versículo de número 9 diz assim: e chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Você que tem uma caneta, grife aí, onde ele está dizendo: eu me escondi, porque eu vi que eu estava nu. No verso 8, também onde está escrito: escondeu-se Adão, grife aí, porque eu estou provando para você que desde o início é assim que o ser humano se comporta: esconder o seu pecado de Deus. Quando a gente vê o primeiro pecado acontecendo, logo vem na cabeça duas perguntas. A primeira pergunta é: por que eles se esconderam? Por quê? A segunda pergunta é: se Deus sabe de todas as coisas e vê todas as coisas, então Deus estava vendo Adão e a Eva escondidos atrás da árvore. Estava assim ou não? Quem acha que Deus estava vendo eles dois lá? E se Deus estava vendo eles dois lá, por que no verso 9 diz que Deus lhe perguntou: onde estás? Ora, por que ele perguntou se ele estava vendo? Por que Deus não chegou logo dizendo: Adão, o que você está fazendo aí atrás da árvore? Eu estou lhe vendo. Por que Deus não disse isso? Por que Deus falou: onde estás? A resposta dessas duas perguntas vai te fazer entender bastante sobre o pecado. Primeiro, por que eles se esconderam? Adão representa toda a humanidade. O comportamento de Adão reflete o comportamento da humanidade como um todo. E sabe por que eles se esconderam? Porque o pecado, uma vez consumado, ele gera um sentimento de culpa no pecador. Antes de pecar, a gente sente vontade. Antes de pecar, a gente tem vontade. A Eva passava na frente daquela árvore e ficava babando de vontade. E ela estava passando fome por acaso? Não, tinha todo tipo de árvore lá para ela comer.
Mas ela tinha vontade de comer daquela porque ela é proibida. O pecado ele gera isso, vontade. Antes de você pecar, você tem vontade. Na hora que peca, você sente prazer. O prazer da carne. Porque se o pecado não tivesse prazer para a carne, ninguém pecaria. Vamos ser honestos, né? A gente só peca porque a carne gosta de pecar, porque dá alguma sensação boa para a carne. Só que depois que o pecado acontece, qual é o sentimento que o pecador tem? De culpa. O pecador começa a se sentir sujo. O pecador começa a se sentir indigno de estar na presença de Deus. É assim que Adão está se sentindo agora. É assim que a Eva está se sentindo agora. E é assim que você se sente hoje quando peca. Tem muitas pessoas que poderiam ter vindo hoje para esse culto de Santa Ceia. Sabiam do horário, conhecem o endereço, sabiam que tem Santa Ceia, mas não vieram. Sabe por quê? Porque pecaram, estão se sentindo culpados, estão se sentindo indignos. Tem muita gente que não veio hoje porque ficou pensando assim: eu vou fazer o que lá na igreja? Eu falei um monte de coisa que eu não deveria ter falado. Eu fiz muita coisa que eu não deveria ter feito. Eu pequei contra Deus. Eu não mereço estar na igreja tomando a Santa Ceia. Infelizmente o diabo enganou muita gente. Mas bendito seja Deus que você está aqui. Mesmo com os teus defeitos, pecados e fraquezas, você veio. Quer um conselho de Deus para a tua vida? Não se esconda da presença de Deus. Não se esconda. O primeiro homem e a primeira mulher se esconderam. A segunda pergunta que surge aqui, eu vou lhe responder. Se Deus estava vendo o homem e a mulher atrás da árvore escondidos, por que Deus falou: onde estais? Sabe por quê? Porque Deus sempre dá ao pecador a oportunidade de confessar o seu pecado. Dá glória a Deus por isso. Olha a bondade de Deus. Olha a fidelidade de Deus. Deus podia ter mandado um raio na cabeça deles dois logo de uma vez, é ou não é? Mas Deus não fez isso. Deus foi lá no jardim. Deus já sabia que eles tinham pecado. Deus viu tudo. Mas Deus foi lá no jardim e perguntou: Adão, onde estás? Sabe o que Deus queria? Deus queria que o Adão saísse de trás da moita e caísse de joelhos lá no meio do jardim e dissesse: Deus, me perdoa, Deus. Eu pequei contra ti, me perdoa, eu fiz o que eu não deveria ter feito. Deus estava dando chance. Quem está entendendo isso? Deus estava dando tempo para que ele se arrependesse e confessasse o pecado. Sabe por que Deus não lhe puniu ainda? Sabe por que Deus não lhe castigou? Sabe por que Deus não mandou uma sentença dura sobre você? Porque Ele te ama tanto, que Ele está te dando tempo para você entender que você precisa se arrepender e para que você chegue na presença dEle e confesse. Infelizmente Adão não confessou. Adão continuou se escondendo da presença de Deus, até que Deus teve que dizer: Adão, eu sei de tudo, viu? E por causa do que você fez, você vai ter consequências. E aí o resto da história você já conhece. Eu só queria deixar no ar um pensamento. Como é que teria sido, hein? Se Adão tivesse confessado o pecado para Deus. Provérbios 28:13 diz que quem encobre as suas transgressões nunca vai prosperar, nunca. E esse prosperar, entenda por prosperar, ter êxito. A gente tem a mania de achar que prosperar é só ganhar dinheiro. A palavra prosperar significa muita coisa. Então, quem encobre o seu pecado de Deus, nunca vai ter êxito na vida, nunca vai se dar bem, nunca vai ser feliz, nunca vai alcançar vitória, porque não tem como esconder o pecado de Deus. Mas apesar de não ter como, a humanidade continua fazendo isso até hoje. Adão não foi o único não, a Bíblia me conta outro exemplo, eu quero até citar para você, um grande homem de Deus, um grande servo de Deus que alcançou uma posição de destaque em Israel. Tinha origem pobre, humilde, alguém que todo mundo olhava e dizia: esse menino nunca vai ser ninguém na vida.
Mas você sabe que Deus, Ele pega os pequenos e coloca no lugar dos grandes. Deus pega aqueles que ninguém dá nada e dá tudo para eles. Deus pegou um garoto que ninguém dava nada. E sabe o que Deus deu para ele? Deus deu o trono de Israel. E não só Deus fez dele o rei de Israel, mas Deus fez desse homem uma pessoa amada pelo povo, respeitado pelos reis ao redor e temido pelos seus inimigos. Na história da monarquia, de uma forma geral, dificilmente você encontra um rei que é amado pelo seu povo, respeitado pelos outros reis e temido pelos seus inimigos. Mas esse homem de quem eu estou falando, você já sabe quem é, não? Davi. Davi conseguiu esse feito. Davi era tão amado pelo seu povo, que onde ele andava, era o povo cantando o nome dele. Hosana, Davi é o nosso rei. Davi, olha, ele salvou Israel do domínio dos inimigos. Davi matou milhares, 10 milhares. Davi era um homem assim ovacionado pelo povo. Os outros reis olhavam para Davi e diziam: olha, tem que respeitar Davi, porque ele faz o que eu nunca vi nenhum outro fazer. É melhor a gente ter aliança com Davi do que ser inimigo dele. Os reis em redor queriam aliança com Davi, porque respeitavam. Os inimigos de Davi, olha, ele tinha muitos. O que tinha de gente que queria a cabeça de Davi é impressionante, mas ninguém tinha coragem. Porque todo mundo sabia que se fosse para cima de Davi, ia perder a guerra, porque Davi tinha Deus na frente dele lutando as batalhas. Então Deus deu muito para Davi, muito. Mas apesar de tudo que Deus deu a Davi, um dia ele troca todas essas bênçãos pelo prazer do pecado. Me explica aí, como é que entende o ser humano, hein? Como é que entende o ser humano? Deus dá tudo para um homem como Davi, e ele trocar tudo que Deus deu pelo pecado. Não é revoltante? Não te revolta isso? Tudo que Deus deu para Davi, e Davi trocar tudo isso por causa do pecado? Eu quero que você pense que Deus sente o mesmo a teu respeito. Deus olha para você e diz: eu dei para esta pessoa fôlego de vida, eu dei saúde, eu dei família, eu dei prosperidade, eu dei salvação, eu dei isso, eu dei aquilo, e essa pessoa troca tudo isso pelo pecado. Deus não se conforma quando Ele me vê pecar, quando Ele te vê pecar, porque o que Deus tem nos dado é infinitamente superior ao prazer que o pecado nos traz. É verdade ou não é, gente? Mas o fato é que Davi pecou, e a Bíblia não esconde isso. Davi pecou. Quando Davi pecou, você conhece a história do pecado de Davi? Quem conhece essa história? Não é essa a minha mensagem, não vou entrar no mérito da questão do pecado de Davi. Mas o fato é, quando Davi pecou, que ele percebeu a besteira que ele fez, qual foi a primeira ideia que veio na cabeça de Davi? Qual foi? Esconder. Isso aqui não pode ser descoberto, eu tenho que esconder esse pecado. Imagina se o povo de Israel inteiro sabe que eu, o rei, quando tinha que estar na guerra, estava descansando no palácio. Imagina se cai na boca do povo que eu, o rei de Israel, traí a confiança do meu soldado, me deitando com a mulher dele enquanto ele estava na guerra, dando a vida por mim. Isso não pode vazar. Eu tenho que esconder esse pecado. E Davi fez de tudo para esconder o pecado. Só que chegou um momento que Davi entendeu que, ainda que ele fosse pagar o preço pela consequência do pecado, a melhor coisa a fazer era confessar o seu pecado diante de Deus. E ele confessou e escreveu, depois de ter confessado, o Salmo 32, que é onde eu quero que você abra agora. Salmo 32. Versículo 5, esse salmo foi escrito por Davi, depois de ele ter confessado aquele pecado diante de Deus. Salmo 32, você estava em Provérbios ainda?
Estava em Gênesis, vem no meio da Bíblia agora. Salmo 32, verso 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Aleluia. Davi está contando como é que foi o caso dele. Eu confessei. Eu disse para mim mesmo, quer saber de um negócio? Eu vou falar tudo para Deus. Eu vou abrir meu coração diante de Deus, eu vou contar tudo. Deus sabe, mas Ele vai agora ouvir da minha boca. Eu vou contar, eu vou confessar. E quando Davi confessou, ele se sentiu tão bem, ele recebeu um alívio na alma tão grande, que eu quero que você leia o versículo 1 agora, desse mesmo salmo. Olha o que ele fala: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Versículo 3: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Preste atenção, quando Davi escreveu esse salmo, logo após ter confessado aquele pecado, ele não era idoso não. Ele não era idoso. Ele estava no auge da sua virilidade. Então quando ele diz aqui, envelheceram os meus ossos, é porque a culpa do pecado estava lhe corroendo por dentro. Quem me entende aqui, levante a mão. O pecado oculto, ele faz mal para a alma, minha gente. A pessoa acha que está se dando bem, escondendo os pecados, mas ela está fazendo mal para si mesma. Versículo 4: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Davi sempre foi um cantor, um músico. Quem conhecia Davi estava acostumado a ouvir ele cantar o tempo todo. Se tivesse a sua harpa perto dele, ele estava tocando harpa nas horas vagas, compondo salmos. A Bíblia tem 150 salmos escritos, metade deles foi Davi que escreveu, que compôs. Músicas que a gente canta até hoje, inspirado nas letras compostas por Davi. Mas nessa época, Davi estava tão mal por causa do pecado, que o seu humor se tornou em sequidão de estio. Em outras palavras, ele não dava um sorriso mais, ele não cantava mais, ele não tinha mais aquele brilho nos olhos. Igreja de Cristo, o pecado está querendo tirar a tua paz, o pecado está querendo tirar a tua alegria, o pecado está querendo tirar o teu brilho nos olhos, o pecado está querendo tirar o cântico dos teus lábios. Não permita isso. Renuncia a esse pecado que está roubando essa tua essência. Você mesmo não se reconhece mais. Você olha para si mesmo e diz: eu não sou desse jeito, o que está acontecendo comigo? Essa culpa que está te corroendo. Mas quando Davi confessou, ele disse: confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Vamos aplaudir o Senhor. É isso que Deus faz, e é isso que Deus quer fazer hoje por você. Agora venha comigo lá para o final da Bíblia, por favor, lá para a primeira carta de João, capítulo 1, pertinho do Apocalipse. Primeira carta de João, capítulo 1. Sabe por que muitas pessoas não confessam os seus pecados para Deus? Porque elas têm uma ideia errada de Deus. As pessoas, de uma forma geral, têm uma visão deturpada de Deus. Tem gente que imagina Deus como um homem de cara fechada, um velho ranzinza com um raio na mão, só esperando a hora certa de jogar na sua cabeça. Essa visão que você tem de Deus tem que acabar hoje. Deus é um Pai bondoso e amoroso, que não ignora as falhas dos filhos, mas que está disposto a perdoar. Esse é Deus.
Se você não conhecia, Ele está aqui e quer se apresentar a você. Se você não confessa os teus pecados porque acha que Deus vai te castigar, deixa eu te dizer que castigado você já está sendo. Essa culpa que você está levando já é o teu castigo. E tantas outras coisas ruins que o pecado está lhe trazendo já está sendo um castigo para você. Confessar o teu pecado para Deus só vai te fazer bem. Olha aqui o que está escrito em 1 João capítulo 1, verso 8 e 9. Acharam? Lá no final da Bíblia, está escrito assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. A pessoa que diz que está tudo bem, que não tem nada para confessar, está mentindo para ela mesma, está se enganando a si própria. Não adianta você fingir que está tudo bem, varrer a sujeira para debaixo do tapete. Hoje é culto de Santa Ceia, daqui a pouco nós vamos dobrar os nossos joelhos e vamos fazer uma limpeza interior. Vamos pôr a sujeira para fora, vamos confessar os pecados. Agora olha o verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Oh glória! Pode aplaudir o Senhor. Olha que maravilha que vai acontecer se você confessar. Se você confessar os teus pecados a Deus, número 1, você vai receber perdão e reconciliação com Deus. Porque os nossos pecados nos afastam de Deus, nos divorciam de Deus, nos separam de Deus. Mas quando a gente confessa, o que acontece? Esse pecado que foi confessado, agora será perdoado. E portanto haverá reconciliação. A segunda bênção de você confessar está aqui no versículo 9. Você e eu, quando confessamos, recebemos a purificação de todo pecado. Eu quero que você imagine uma camisa branca, todinha branca. Imagina a camisa daquele obreiro ali, ó, olha lá, branquinha. Agora imagina se eu der um saco de carvão para ele carregar, hein? Um saco de carvão bem grande. E eu disser para ele assim: enche de carvão aqui para mim. Ele com essa camisa branquinha, hein? Depois de mexer com carvão, como é que a camisa dele vai estar? Branquinha do mesmo jeito? Por mais cuidadoso que ele seja, quando ele olhar para si mesmo, ele vai dizer: olha, o que o carvão fez com a minha camisa branca? O pecado é assim. Você estava puro diante de Deus. Você estava com as suas vestes brancas diante de Deus. Mas aí você foi pecando e foi se sujando, foi pecando e foi se contaminando. Mas quando você confessa o pecado diante de Deus, Ele joga na sua veste espiritual um alvejante tão poderoso que não vai ficar nem uma manchinha sequer. E sabe que alvejante é esse? É o sangue de Jesus Cristo. Oh glória! Diga comigo: sangue de Jesus. Toda a igreja diga bem alto: sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Você quer essas bênçãos? Você tem que tomar coragem de confessar. Sabe aquela parábola do filho pródigo que Jesus contou? Está lá em Lucas 15. Quem já leu essa parábola do filho pródigo? Lucas 15. Outro dia eu prego essa mensagem para você. O filho pródigo tinha tudo na casa do pai, virou a cabeça, pegou o que era dele por herança e foi embora. Fez tudo errado. Destruiu tudo que era do pai que ele tinha levado. E depois de um tempo, ele começou a pensar: os empregados do meu pai têm comida na mesa todo dia. Os empregados do meu pai vestem fardamento limpo todo dia. E eu que sou filho, estou vestido feito um andarilho. Eu que sou filho, estou desejando comer as bolotas dos porcos e nem isso eles me dão para comer. Eu que sou filho, estou cheirando mal, estou sujo, estou doente. Por quê?
porque eu deixei a casa do pai. Mas quer saber de uma coisa? Eu voltarei para a casa do meu pai, e eu vou chegar lá e eu vou contar tudo o que eu fiz de errado. Esse foi o raciocínio do filho pródigo. Eu vou chegar lá e eu vou dizer para ele assim: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Ou seja, o que é que o filho pródigo planejou fazer? Confessar. Eu vou lá e vou confessar. Eu não sei o que o pai vai fazer comigo. Pode ser que o pai olhe para a minha cara e não queira nem me ver, me mande embora. Pode ser que o pai queira me dar uma surra bem dada. Pode ser que o pai me lance na prisão para pagar todo o dinheiro dele que eu gastei. Eu não sei o que o pai vai fazer. O que eu sei é que eu preciso ir lá e confessar, porque essa culpa está acabando comigo. Aí ele tomou a decisão e foi. Lucas 15, veja comigo aqui. Lucas capítulo 15. Olha o que aconteceu quando o filho pródigo voltou para a casa do pai e confessou. Aleluia. Lucas capítulo 15, versículo 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Dá glória a Deus, igreja. Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e o comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. O filho voltou para a casa do pai confessando os pecados. O pai fez o quê? Deu uma surra nele, desprezou ele, mandou jogá-lo na prisão. O que o pai fez? Não, leia aí de novo, leia o versículo 20. Correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Eu quero que você imagine essa cena aqui na tua cabeça. Como é que você acha que aquele jovem estava? Pensa um pouquinho. Como é que ele saiu de casa? Ele saiu cheio de ouro, né? Vestido feito um príncipe, cheio de dinheiro, a cara da riqueza, né? Mulherada tudo atrás dele, os amigos, todo mundo querendo andar com ele. Como é que ele volta? Como é que você acha que ele voltou? Ele está magro, magro de doente, rosto chupado, cabelos e barba grandes. Ele está fedendo, que de longe dá para sentir. Unhas enormes, roupas velhas e rasgadas. Ele está doente porque ele não se alimenta direito. Ele está um trapo humano. Você numa situação assim, beijaria uma pessoa dessa? Abraçaria uma pessoa dessa? Se visse alguém nesse estado, você teria coragem de beijar e abraçar uma pessoa dessa? Você ia dizer: vai tomar um banho, vai, caprichado, depois eu penso no teu caso, depois você volta aqui. E deixa eu te lembrar, o pai dessa história representa Deus. O filho dessa história representa eu e você. A sujeira, a imundícia, o estado lastimável em que aquele jovem se encontrava representa a nossa situação de pecador diante de Deus. Eu quero te dar uma notícia: você pode ter o tanto de pecado que for, Deus continua olhando para você com o mesmo olhar de amor e de misericórdia. Ele continua querendo estar com você novamente. O pai não mandou o filho tomar um banho primeiro. Ele correu ao encontro dele, o abraçou, beijou. O pai não censurou o filho. O pai não deu um cascudo no filho. Ele disse: meu filho, você vai vestir vestes limpas agora.
Você vai comer a melhor comida. Você vai colocar sandálias nos pés. Você vai ter um anel na sua mão. Tudo isso que o pai disse para o filho é o que Deus está dizendo para você hoje. E o que Ele quer? Ele quer só uma coisa. Ele quer confissão e arrependimento. Volta em Provérbios 28, 13 para terminarmos a mensagem. Se você não confessar diante de Deus, você vai acabar mal, hein? Ouve o que Deus está te dizendo. Como é que você acha que aquele filho teria acabado se ele não tivesse tomado a decisão de voltar e confessar tudo para o pai? Como é que você acha que ele teria acabado? Teria acabado muito mal. Provérbios 28, 13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa, atenção, as confessa e, não ouvi, as confessa e deixa. Tem mais essa. Não é você chegar para Deus e dizer: oh Deus, pequei de novo, hein, acredita? Que coisa, né? Carne é fraca, viu? Me perdoa aí, viu, pai? Aí amanhã você peca de novo, depois peca de novo, depois peca de novo. Deus está dizendo que você tem que confessar e abandonar o pecado. Deixar. Porque quem confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Toda a igreja fique de pé agora, por favor. Esta palavra veio de Deus para mim e para você. E agora você tem que tomar uma decisão diante de Deus. Feche os teus olhos um instantinho, por favor. Você tem pecados. Todos temos pecados. Mas o que você e eu precisamos fazer hoje? Assumir a nossa realidade de pecador. Confessar para Deus que precisamos do perdão dele. Quem sabe você que está aqui hoje ainda não entregou a sua vida para Jesus. Você já veio nessa igreja várias vezes você me ouviu fazer o apelo para quem quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus, e até agora você não atendeu o apelo. Mas hoje você precisa atender. Talvez você nunca veio aqui antes, mas assistiu um convite na televisão, ou um amigo seu, alguém que você conhece, te chamou para vir, você veio, Deus falou com você. Você precisa entregar tua vida para Jesus enquanto é tempo, porque Jesus está voltando. Eu não sei o dia nem a hora em que Ele voltará. Você também não sabe o dia nem a hora que Ele voltará. Uma outra coisa que eu não sei, nem você sabe, é o dia da nossa partida nessa terra. Eu e você não sabemos quando vamos partir dessa terra. Então pensa numa coisa: se você não sabe quando vai partir dessa terra, e não sabe quando Jesus volta para buscar a sua igreja, então o tempo que te sobra é hoje. Hoje. Este é o tempo de Deus para você se arrepender, pedir perdão e voltar para a casa do Pai, ou quem sabe se entregar ao Pai. Por isso eu quero perguntar agora: há alguém aqui nessa igreja que ainda não entregou a sua vida a Cristo, que ainda não recebeu a Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e que quer entregar hoje, que quer entregar agora? Se tem alguém, levante a sua mão agora, bem alto, junto com a minha. Pastor, eu quero entregar hoje a minha vida para Jesus. Você que quer entregar a vida para Jesus, levante a sua mão agora. Eu vou orar por você, o seu nome será escrito no livro da vida. Levante a sua mão se você ainda não fez isso. Talvez você diga: pastor, eu já entreguei a vida para Jesus. Eu já estive na igreja por um tempo, mas eu me afastei. Eu tropecei na caminhada, eu caí, pastor. O que eu faço? O Pai está te esperando aqui, de volta. Mesmo do jeito que você está, Ele te ama. Mesmo caído, sujo, doente espiritualmente falando, o Pai está aqui para te receber e para te perdoar. Tem alguém aqui que se afastou da casa do Pai e quer voltar para Jesus hoje, quer reatar sua aliança com Deus hoje? Levante a sua mão se tem alguém nessa situação. Pastor, eu estou assim, eu estou afastado,
e eu quero me reconciliar. Se tem alguém se sentindo assim, levante a mão, que eu vou orar por você. Não tem? Então deixa eu falar com quem está em casa. Você que está me assistindo agora por essa transmissão, agora ao vivo, ou quem sabe você acessou esse link, esse vídeo, você ouviu essa palavra, Deus falou com você. Você quer entregar tua vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Eu vou fazer uma oração agora por você. Eu não estou te vendo, não sei onde você está, mas o Espírito Santo confirma no meu coração que é para você essa palavra, e que Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. Por isso eu vou dobrar os meus joelhos aqui no altar da sede estadual da Paz e Vida em Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. E você, em qualquer lugar onde você estiver, se você puder, faça o mesmo agora. Dobre os teus joelhos aí onde você está. Você que está me assistindo em casa, dobre os teus joelhos agora. Eu não digo você que está aqui na igreja, você pode ficar de pé. Deixa eu falar com quem está em casa. Você quer entregar a vida para Jesus, voltar para Jesus? Então coloque a mão sobre o teu coração. Eu quero que você, aí onde estiver, ore comigo agora. Diga: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra, compreendi que eu não posso viver longe da tua presença. Reconheço a minha condição de pecador, mas acredito que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o meu pecado. Escreve agora o meu nome no livro da vida. Me ajuda, Senhor, a permanecer nos teus caminhos até o dia glorioso da tua volta, em nome de Jesus. Agora eu vou orar por você e vou pedir a toda a igreja que fique em espírito, que interceda, porque vidas estão sendo alcançadas à distância agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, onde estiver alguém nesse momento assistindo esse vídeo, assistindo essa transmissão, esta pessoa que quem sabe está agora num hospital, e ela tem lá um computador, uma Smart TV, o celular conectado à internet, essa pessoa está lá passando o tempo, e esta mensagem tocou o coração dela, ela está agora se entregando ao Senhor, talvez até acamada num leito de hospital, ela não pode se ajoelhar, mas tem lágrimas escorrendo nos olhos desta pessoa, e o Senhor pode sondar o íntimo do coração desta pessoa, meu Pai. Talvez quem está orando comigo está em casa agora com joelhos dobrados na sala da sua casa, com joelhos dobrados no seu escritório, no seu ambiente de trabalho, talvez não de joelhos, mas com a mão sobre o coração. Onde estiver alguém sendo alcançado por esta palavra, perdoa os pecados desta pessoa agora. Escreve esse nome no livro da vida, e que esta pessoa, quando se levantar desta oração, ela venha ter forças para andar na tua presença, para caminhar contigo até o dia glorioso da sua volta, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus por cada vida que foi salva agora à distância.